Mulheres em favor do direito dos homens. Os bastidores de uma luta incompreendida. Por que cada vez mais mulheres estão interessadas no direito dos homens? Será que isso nos afeta? Então, se você chegou agora, se você é meu seguidor, bem-vindo a mais uma live aqui no meu perfil. E eu vou convidar já as minhas convidadas especiais que vão aqui contar para mim e para você que tá aí, ó, ouvindo, qual é a experiência que elas têm, e eu também vou compartilhar um pouco da minha experiência também. Eu só preciso ver como é que eu faço para chamar. Ixi, peraí que tá virado isso aqui, gente. Vocês estão vendo a minha bagunça? Olá, minha querida. Boa noite, oi, Kathleen. Boa noite, Olá, minha bem-vinda, querida. Lady Redfield. Vou te chamar de Lady a noite inteira, hein? Ó, Mas não estou te vendo, Lady. Cadê você, querida? eu também não tô Eu te vendo, tô não, te tá vendo. preto. Realmente, eu também não tô te vendo, Kathleen. Ai, Jesus, peraí. Boa noite, pessoal, todo mundo que tá entrando. E agora, vocês conseguem me ver? Não, Bom, bom. é melhor você sair e entrar de novo. Então, hein, Larissa, como é que é também? Eu fiquei muito feliz quando eu te conheci. Eu não sabia que você era terapeuta para homens. Eu acho que teve uma vez que você comentou num post meu. E aí você falou assim, vejo isso muito nos meus clientes. Eu falei assim, você trabalha com o quê mesmo? Eu nem conhecia seu perfil. Aí eu sou terapeuta de homens. Exatamente. Meu trabalho começou muito antes, né, da Red Pill, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Mas por um motivo pessoal mesmo, tudo começou há 15 anos atrás, quando eu perdi o meu pai, e eu senti uma dor muito profunda no meu coração. Foi a dor que mais me machucou, né? Porque meu pai era um cara muito especial para mim, uma pessoa que me ensinou muitos valores, me ensinou a trabalhar, me ensinou a ser uma pessoa honrada, e eu acredito que eu seja essa pessoa. E quando ele morreu, pela forma que ele foi, que ele morreu, né? Que ele morreu, ele teve depressão, ele acabou, né, bebendo muito, né? Como os amigos dele bebiam. E deixa eu tentar achar aqui a. Uai, não consigo colocar. Ela já entrou? Eu já entrei, Ela vocês entrou, não mas estão me tá vendo? preto de novo. Eu não tô te vendo, não, hein? Gente do céu, eu não sei o que está acontecendo. Só uma pergunta para quem está assistindo. Vocês conseguem me ver? Porque na tela aqui eu me vejo e vejo vocês duas. Eu também tô vendo a Lady, tranquilo. Gente, não sei. Realmente eu não faço ideia. Tem Não dá como para você ver. entrar no outro perfil? Eu vou tentar entrar, peraí. Isso. Tem uma setinha em cima da nossa cabeça, assim, com o. Aqui tem o efeito, aqui tem como virar a câmera. Tenta clicar em algum desses botões. Vamos ver se ela tá ouvindo, né? Mas aí o pessoal que tá aí, muito bem-vindo, tá? Tô contando um pouquinho da minha história. Então, o que aconteceu? Eu morava nos Estados Unidos e recebi a notícia que meu pai estava internado, né? Com a vida e a morte, ele tinha feito, tinha cometido suicídio, mas ele não morreu. E foi uma fase muito terrível na minha vida. Ele ficou 72 dias acamado, né? Entre a vida e a morte, até que o dia ele morreu. E a vida seguiu, né, com muito sofrimento, né, eu trabalhei muitas coisas em mim, descobri muitas coisas, peregrinei muito pelas religiões para poder ter uma explicação, sabe? Assim, uma explicação mais transcendental. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, mas eu queria uma coisa maior. E nessa busca, né, eu fui também me aperfeiçoando como pessoa, sentia necessidade no coração de ir caminhar para a trilha das terapias. E só que as portas foram abrindo para mim na área de professor. Então eu fui professora, sou professora ainda, continuo De inglês, atuando né? e não.
Eu fui professora de inglês, eu comecei minha carreira de professora com um curso de inglês. Hoje eu sou professora, eu dou educação profissional, né? Eu ensino profissionalmente. E os meus alunos, quando a gente ia se conhecer, eles me relatavam: ah, professora, aconteceu isso comigo, eu perdi meu pai, eu não tive pai em casa, poxa, eu tenho tantas coisas dentro de mim, eu não consigo me falar sobre mim, tanta coisa mal resolvida, sabe? Aí eu ficava ouvindo aquilo, eu ficava lembrando do meu pai. Eu lembrava que meu pai falava muitas coisas para mim. Meu pai era muito emocional, muito emotivo. E aí eu ficava pensando, gente, os homens, eles têm problemas em comum. E aí, no meu coração, eu tenho um filho, né? Nasceu uma vontade lá, 15 anos atrás, de trabalhar com homens. E o meu filho era pequeno, hoje meu filho tem 15 anos, ou seja, ele era um bebê praticamente. E aí, com isso, eu simplesmente adormeci, né, nessa vontade. Fui morar no México, lá eu também, lá no México eu dei aula de inglês também numa escola católica que tinha lá. Lá eles Que são muito chique! católicos. Larissa Pois é. Internacional. Mas então, e lá eu comecei a estudar psicanálise, quando eu comecei a estudar psicanálise clínica, foi um mestrado. Então, foi assim, é uma jornada, né? A nossa vida é uma jornada. Então, né, aí eu comecei, eu vi a psicanálise muito legal, muito maravilhosa, mas faltava o quê? Um quezinho espiritual, que era esse quê dos estudos que eu já tinha adquirido ao longo da vida. E aí, na pandemia, eu falei assim, não, agora eu vou botar minha cara a tapa e vou trabalhar com homens. Então, eu abri meu primeiro grupo de Ho oponopono para os homens, e a gente começou a trabalhar terapeuticamente com esses homens, foi maravilhoso. E aí, as pessoas foram gostando do que eu falava, enfim, né, da minha filosofia para os homens, com esse sentido. E foi quando um seguidor me começou a falar comigo: Larissa, segue esse perfil aqui, esse perfil aqui. E aí, eu comecei a seguir alguns perfis que, que falam sobre a Red Pill ano passado, no final do ano passado, e comecei a conhecer você, conhecer a Kathleen, né? Conhecer outras pessoas também. Comecei a namorar uma pessoa maravilhosa que é também desse lado aí. Ó, Pois é. Só que assim, antes nessa trajetória, eu estava muito sozinha, ou seja, uma mulher falando com homens. Então, eu buscava sim, referência do masculino também, porque no meu entendimento, eu não tenho que ficar ensinando o homem a ser homem. Não é esse o entendimento. exatamente. Trazer para esses homens um pouco de alento, falar com eles o seguinte: ó, eu estou ouvindo, eu tenho interesse em ouvi-los. A Kathleen entrou aqui, vamos ver se eu consigo, hein? E nesse interesse eu comecei a seguir vários perfis de masculinidade, tá? Oi, agora sim, bem-vinda. Agora sim. Graças a Deus. Já tô aqui suando. Então, eu tô contando aqui minha história, desculpa, até que eu demorei porque eu não tinha notado que você já tinha chamado. E aí eu comecei a seguir vários perfis de masculinidade, só que acontece que esses perfis, eles buscavam uma desconstrução do masculino. Ou seja, eles falavam assim: o homem tem que acessar o lado feminino, vai ter que usar saia, vai usar batom, vai usar, sei lá, o quê, entendeu? E feminilizando o homem, tornando o homem assim muito infantil, pueril, sabe? E aí eu não estava me identificando muito com isso, e ao mesmo tempo também eu comecei a, a ir para outros lados também, de outros masculinistas, que eu também estava sentindo assim que eles eram extremamente, não encaixavam com a minha filosofia de ver as coisas, né? Mas tem E aí, masculinista que fala para os caras usarem saia? não, eles não são masculinistas. Eles não são masculinistas, mas eles falam sobre Ah, tá. masculinidade. Eles falam sobre Ah, masculinidade tóxica. É aquela galerinha que fala sobre masculinidade ah, tóxica. Ah, aham. Eu já vi uma galera assim no YouTube que fazem cursos, né, de masculinidade para desconstruir o masculino. Sim, isso. agora, aham. Isso, e para mim isso não faz muito sentido, porque o que eu trabalho, eu realmente trabalho o lado feminino. Não sei se vocês me acompanham há muito tempo, mas a gente sabe que a gente tem o lado feminino e o lado masculino, nós mulheres e homens, sendo que os homens têm mais o lado masculino do que nós temos mais o lado feminino.
Só que o lado feminino no homem não é ficar igual a uma mulher. O lado feminino no homem é ter uma consciência sobre o que tem dentro dele, sobre sua emoção, sobre seu sentimento. Porque o que que as mulheres, por que que nós queremos tanto dos homens? A gente quer se conectar, a gente quer olhar para o cara e que ele entenda o que a gente tá sentindo. E se o cara ele não fala essa língua, porque isso é do nosso linguajar, o linguajar feminino, muitas vezes é por isso que os relacionamentos não prosperam, porque eles não têm essa capacidade de integrar com o nosso feminino. E não nos oferece um pouco o masculino que a gente precisa. Então, hoje a gente tem homens que estão muito na polaridade feminina, muito feminados, muito assim, acuados por causa de mulheres que estão muito masculinizadas na sociedade, muito controladoras e mandonas e tudo. As polaridades estão bem invertidas, então o meu trabalho é nesse intuito aí também, né, gente? Porque, sinceramente, nesse negócio aqui, ó, os homens que estão aí me assistindo, vocês, por favor, vocês deixam lá na minha caixinha lá de pergunta, vai lá no meu direct, fala comigo lá, porque, olha, coração partido que vem pra cima de, né, assim, pra mim, coração partido, que é o que eu mais gosto de trabalhar, é coração partido. Que terminou o relacionamento. Que vem para mim questão com pornografia, que vem para mim questões com outras questões com sexualidade, com um negócio de fantasia sexual, questões com como que um homem pode lidar se a mãe dele não deixa mais ele ver os filhos, né? Que é o caso da alienação parental. Eu tenho casos também de cliente com violência doméstica. Então, quando eu fui mergulhando nesse universo do masculino, foi tanta coisa que os homens trouxeram em relação a problemas que são inimagináveis. Aí você tomou Red Pill, Larissa? Foi quando você tomou Red Pill, né? Então, foi um caminho, né? Foi um trilhar, porque quando eu comecei, eu falava muito da saúde emocional, porque os homens, né, eles não se permitem se conhecer, eles reprimem o choro, o sentimento, fingem, acabam transando com gente que não gosta, não buscam ajuda. Não procuram ajuda, usam droga, usam muito álcool, porque, né, não consegue destrinchar aquilo ali que está sentindo e vai para o lado do álcool, porque o álcool e as drogas, elas amortecem o sentimento. E isso me preocupa, porque foi esse o caminho que meu pai fez, né? E eu não quero mais que ninguém morra de suicídio. Os homens são o número 1 em suicídio, os homens são o número 1 em morte no mundo, né? Se fala muito em violência doméstica contra as mulheres, fala muito sobre as violências contra as mulheres, mas e o que se fala do homem? Então, assim, essa linha de raciocínio eu já tinha ela muito clara. Né? Que os homens não eram cuidados, porque os homens eles foram biologicamente criados para cuidar da gente, né? Só que acontece que eles também precisam de ajuda, eles também precisam de um apoio. Aí, sabe o que eu escuto na clínica? Eu escuto assim, mas a terapeuta falou que a culpa é minha, né? Era isso, Larissa, que eu ia comentar. Os homens, eles não estão procurando ajuda porque quando eles vão procurar algum tipo de psicólogo ou terapeuta, eles escutam que a culpa é deles e que eles têm que se desconstruir. Exatamente. E aí que mora o perigo, né? Mas aí foi quando eu me deparei com vocês duas lindonas. A Kathleen eu conheci primeiro, a Lady P eu conheci depois. Aí a gente vai seguindo para conhecer o perfil, né, de quem são. Eu sei que vocês têm as suas próprias crenças, né? Vocês são mulheres aí, são heterossexuais, né? Ou seja, vocês amam também os homens da forma romântica, né? Assim como eu também, né? E aí eu gostaria de saber de vocês, assim, quais foram os desafios que vocês enfrentaram, como que vocês começaram nessa jornada com os homens, né? Como que foi esse caminhar e assim, passar um recado. O objetivo aqui maior é passar um recado para as mulheres que estiverem assistindo aqui a gente. Por que a gente está em defesa dos homens dentro da sociedade brasileira hoje? Por que as nossas vozes, por mais que a gente receba haters, né? Hoje a gente fala muito sobre haters e tal, né? Até a chamada que eu fiz para cá foi por causa disso. Mas por que a gente está nesse caminho assim de defender os homens? Aí, quem gostaria de começar? Pode falar primeiro, Kathleen. Uma jogou para a outra.
É quem que fala. Eu posso começar a falar sem problema. Eu comecei a conhecer um pouco dos problemas dos homens foi em 2018. Era uma época que eu ainda era casada. Só que assim, eu conheci a primeira coisa que me despertou foi os dados de violência, de morte dentro de casa, que um perfil fake da qual eu seguia compartilhou, e eu pensei assim, não é possível. Não é, como assim? Homens morrem mais dentro de casa do que as mulheres por violência doméstica? Não é possível. Aí eu fui, chamei a pessoa para me dar os dados e ele me apresentou a um amigo que trabalha lá no IBGE, que poderia me passar melhor a informação. E foi aonde eu comecei a buscar um pouco mais de informação. Eu me deparei com alguns grupos masculinistas, que foi uma coisa que quase me fez assim sair correndo, né? Porque tem as questões dos homens, que são realmente dolorosas, são coisas que merecem ser questionadas, mas a primeira coisa que eu me deparei nos grupos não era a questão do homem ser levantada. É uma coisa que hoje em dia eu ainda vejo dentro de alguns grupos. O primeiro grupo que eu entrei se chamava MGTOW Brasil, e a primeira coisa que eu me deparei foi com um vídeo de violência doméstica contra a mulher sendo compartilhado, e os caras lá nos comentários, é isso aí, tem que apanhar mesmo. E eu, oh, quase que eu saí correndo, né? Só que eu persisti, eu falei, não, peraí, deixa eu ver com outra galera aqui. Deixa eu conhecer um pouco mais. Aí encontrei algumas pessoas que falavam um pouco superficialmente sobre a causa e eu comecei a tentar conhecer mais. Nessa época eu estava passando por aquele problema, né? Não sei nem se é uma coisa legal de citar aqui, que eu estava lá passando no Rio de Janeiro por aquele problema. Mas um amigo que também passava pela mesma situação que eu, violência doméstica no caso, ele viu assim o quanto eu realmente estava tentando aprender a ouvir os homens, ele me ajudou a chegar em outros homens. Por exemplo, eu conheci homens que eram vítimas de violência sexual, que foram abusados por mulheres, e aquilo me chocou bastante. Então eu comecei a pesquisar e indo aprendendo, e eu identifiquei assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Eu tenho esses princípios comigo, princípios que eu aprendi, que eu desenvolvi no tempo que eu era da igreja, de que se a gente vê uma pessoa assim, um grupo, alguma coisa necessitando de ajuda, o nosso dever é erguer a voz em favor dele. Isso, inclusive, está lá em Provérbios 31, 8 e 9. Nós temos que defender. Então, eu comecei assim a pensar, caramba, depois ocorreu meu divórcio, mas enfim, eu fiquei pensando, caramba, eu quero muito, é o meu sonho ter um filho, e um filho específico em um menino. E como que eu posso colocar ele no mundo com o mundo dessa forma, odiando ele só por ele ser um homem? Como é que ele vai poder andar na rua, poder conhecer qualquer pessoa sem eu chegar em casa e receber a notícia de que ele foi morto na rua por uma falsa acusação, ou porque ele foi preso por causa de uma falsa acusação, ou que o meu companheiro pode passar pela mesma situação, os meus irmãos? Aí eu pensei, caramba, o meu pai também? Cara, meus amigos. Parece que a cabeça assim. Deu uma história, eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, na medida do possível. E foi assim que eu me aproximei mais. Foi até por esse motivo que eu comecei a defender os homens. Primeiro pelos princípios que eu tinha e por querer defender os meus amigos, os meus parentes, o meu futuro filho e o meu futuro companheiro. Foi isso que me fez querer. Lady Red Pill, continue, por favor. Então, que lindo, Kathleen. Legal. Você vê que coisa, né? Toca no nosso coração. A gente não é um monstro. A gente quer uma solução. A gente está vendo, e a gente está se mexendo, né? De alguma forma ou de outra. Umas, né? No meu caso, foi pelo sofrimento que eu tive, né? Porque quando a gente sente também, né? A gente vê outro lado. E as outras pessoas vão vendo outras coisas. Então, é isso aí, é o caminhar, né? E lá na frente só Deus sabe o que vai acontecer. Foi o que é eu um falei problema que hoje nas histórias. Desculpa. pode É que falar. assim, a Pode falar. mulher. Hoje lá no perfil da Larissa tinha uma pessoa falando assim que mulher não deveria falar sobre o Red Pill porque não era um problema que nos afetava. Foi. Só que mulher é mãe de menino, mulher é filha, mulher é esposa, mulher tem amigos, mulher tem pessoas que nós queremos defender. Então, o que atinge esses homens da nossa vida, nos atinge drasticamente. E eu não preciso esperar que a desgraça chegue na minha casa para querer agir. Mas a gente já é atingida por isso, né? A gente nós
Olha, gente, é incrível, mas é o simples fato de, por exemplo, os homens. Eu vou falar uma viagem que eu fiz para Florianópolis. Quando eu fui para Florianópolis, eu sou de Vitória. Quando eu fui para Florianópolis, ninguém me ajudou. Aliás, quando eu fui para Florianópolis, tinha um monte de floripano, né? No avião. Os homens ajudaram levar, botar a mala no bagageiro. Na volta, nenhum homem ajudou botar a mala em cima, no avião. Eu, de verdade, aqui em Vitória tá difícil, tá? Os homens não estão tão cavaleiros mais. Por quê? Porque a mulherada começou a falar, eu me dou conta, né? E Eu não preciso de homem pra não nada aqui preciso. pra Então, vocês, assim, olha, eu esse é um preciso. exemplo bem bobinho, é um exemplo bem bobinho, bem bobinho. A questão da gentileza, né? Não existe mais isso. Então, assim, cavalheirismo, então, já era. E, enfim, né? Eu falo cavalheirismo, aí vai ter lá aquele pessoal que vai falar assim, essas conservadoras, que não sei o que lá, e vai falar um monte de coisa. Mas, assim, é porque nós mulheres, pelo menos eu, sou uma pessoa muito romântica. Eu realmente sou romântica. Eu gosto desse negócio de flores, eu gosto de negócio de bilhetinho, de eu te amo, né? Não, essas coisas eu gosto, Eu né? também. Mas tem mulher que não gosta. Mas, enfim, vamos lá, continua. O que acontece é que as mulheres também deixaram de ser doces, deixaram de ser Hum. receptivas, elas começaram a ser reativas com tudo que os homens fazem. Então chega uma hora que os homens também perdem vontade de fazer por essas mulheres. Porque as mulheres também estão tão complicadas. Quando que ele vai saber se aquela mulher vai aceitar a gentileza dele ou quando ela vai, sabe, fazer pouco caso dele? Então, assim, é muito Exato. complicado. E aí, essa questão que afeta os homens, uma coisa que a Kathleen falou que eu queria complementar, era a mesma coisa que eu ia falar com ela, foi o que ela falou. Esse problema também é nosso. O que atinge os homens também atinge as mulheres. O erro do feminismo é pegar o homem e colocar ele como inimigo e começar a colocar um monte de problema na conta do homem, achando que não vai afetar elas. Mas vai, porque nós somos uma sociedade, a sociedade é feita de famílias. E se você atinge um indivíduo, você atinge o outro. E aí, a mulher não pode defender homem, mas, pô, pera lá. Se a gente vai defender homem, vai ter mulher que vai vir atacar a gente por estar defendendo homem. E vai vir homem atacar a gente porque a gente está defendendo eles. Não tem lógica. Não tem Não faz lógica. o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Pensa numa guerra. O batalhão tá perdendo, a tropa tá perdendo. Você vai rejeitar reforço naquela guerra? Eu vejo que, assim, quanto mais pessoas falando do que os homens estão sofrendo, defendendo os homens, mais isso vai ganhando espaço, mais pessoas vão se identificando e também se engajando nessa luta. Quando eu entrei nessa questão de Red Pill, quando eu criei meu perfil, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo no início, tanto que foi uma coisa que eu protelei demais. Eu tinha criado um perfil em 2020 falando sobre Red Pill, que eu não me assumi como mulher, por medo, por vergonha, sabe? E me fez mal. Mas eu não me assumi por ser mulher. E o meu medo era de ser julgada. Só que a partir do momento que eu criei o perfil Lady Red Pill e me assumindo como mulher, eu fiquei surpreendida. Contanto que eu fui acolhida, que eu não fui julgada de primeiro momento. E embora a gente esteja aqui falando sobre a questão dos haters, eu conto, ó, nos dedos das mãos. Se foram 10 pessoas que vieram me atacar, foi muito. Mas porque eu também não dou muita atenção. Porque se eu foco em quem tá me atacando, eu dou oportunidade daquilo crescer. E, poxa vida, um canal com 4.000 seguidores, eu vou olhar para meia dúzia de gato pingado que tá vindo me atacar, sendo que tem pai alienado que vem pedir ajuda, vem conversar comigo, vem desabafar com a gente. Tem madrasta de homens que sofrem alienação parental, que são extorquidos, que vem pedir ajuda pra gente e aconselhamento. Tem mulheres que são noivas, que são esposas, que estão entrando em contato com esse conteúdo e estão aprendendo a enxergar os homens com outros olhos. Estão aprendendo a ser mulheres melhores. Porque, assim, eu pego bem pesado aqui no meu perfil. Eu acho que cada uma tem uma vibe, assim. A Kathleen, ela foca bem na questão do direito dos homens, notícias. Ela tem ali o toque dela.
A Larissa bem mais para a parte terapêutica dos homens, e eu já sou mais na paulada. Eu já pego mais pesado da questão da Red Pill. E às vezes vem mulher falar assim, Leite, mas como que eu posso aprender com seu post? Porque você está dizendo para homens. Você está dizendo para o homem tomar cuidado com a mulher desse tipo. Aí é onde eu falo, você pode olhar esse post de um outro ponto de vista. Do ponto de vista do tipo de mulher que você não deve ser. E através dos posts, você tomar uma consciência. Então, aí eu fiquei mais surpresa ainda, porque além de eu não estar sendo tão atacada pelos caras, começou a aparecer muita mulher com uma mentalidade, assim, incrível. Talvez mulheres que até eu, como mulher, estivesse perdendo as esperanças de que elas existem. E tem cada vez mais chegando mulheres alinhadas com esse pensamento de compaixão, de complementarismo com os homens. Eu estava comentando até num comentário do seu post de hoje que tinha a galera lá horrorizada com mulher na Red Pill. Eu falei assim... Você viu? Peraí, agora eu esqueci o que eu ia falar. O que foi mesmo que eu ia falar, gente? Ai, meu Deus. Nossa! Os caras chegaram lá no meu post, lá naquele nosso post que a gente compartilhou, não sei se foi com uma das duas, e começaram, nada a ver, mulher na Red Pill, não sei o quê. Sim, sim, lembrei o que eu ia falar, gente, olha o delay e o tempo para lembrar. Eu falei assim, já basta o feminismo ter separado a gente, ter separado as mulheres dos homens. A gente não precisa que pessoas alinhadas com a Red Pill e direitos dos homens tenha essa mentalidade separatista. A luta dos homens também é a luta das mulheres, porque além de ser uma luta por homens, não é uma luta por homens, é uma luta pela família, é uma luta pela justiça. Entende? Teve um cara que falou assim, vocês têm que... mas os privilégios que vocês têm, é muito fácil falar para os homens, mas vai abrir mão do seu direito. Para começar, é fácil você ir lá, mudar a Constituição, mudar um monte de lei ginocêntrica que nós mesmas discordamos. Cara, pode ter certeza, tem uma porrada de lei aí, de super privilégios, que eu não concordo. Por mim, eu abriria mão. São leis que eu jamais vou fazer uso. Então, assim, não fala da gente que você não conhece a gente. Você não conhece os nossos valores, você não conhece meu valor, não conhece o valor da Kathleen, não conhece os valores da Larissa. Entende? Então, não é simples assim. E uma coisa que eu queria também deixar... Oi? Só para complementar uma coisa, realmente não tem como a gente chegar e assinar uma folha falando assim, eu não quero esses direitos. Mas uma coisa que eu comecei a revelar para os caras que me seguem, para as pessoas que me seguem, é uma coisa. Aquela mulher que é realmente vitimada, a lei não abrange ela. E eu sou experiência própria disso. As pessoas que me acompanharam nesse tempo todo, eles puderam ver todo o processo do que eu passei e que eu fui negligenciada completamente pela lei. E tem mais. Mesmo eu, cheia desses privilégios do qual eu não consigo fazer uso nenhum, quando eu criei a ideia, a proposta legislativa, para que precisava apenas dos votos dos homens, 2 minutinhos para pegar e votar, para que os homens fossem incluídos na Lei Maria da Penha, eles não votaram, eles não foram lá votar. Na verdade, o que eles fizeram foi assim, não vai adiantar nada, mas é um passo de cada vez, vamos tentar. Pedir ajuda de pessoas da causa, assim, dessa causa aí, que falaram para mim que me ajudariam e me atacaram, em vez de me ajudar. Era coisa que era benéfica para os homens, eles viraram as costas. Quem ajudou foi o casal conservador, que é bastante atacado por serem conservadores. E só consegui, assim, de 20 mil votos, só consegui 2.400 por aí. E depois eles falam assim, as mulheres não fazem nada para os homens, mas quando a gente faz, vocês não querem colaborar, vocês não querem ajudar nem contribuir. Como é que a gente abre mão de algum privilégio ou consegue ajudar vocês assim? Exatamente. É complicado. É complicado. Então é também uma ingratidão, né? É uma ingratidão de olhar que você está fazendo esse trabalho. Eu concordo que às vezes não é um simples projeto de lei que vai mudar, mas custa dar uma assinatura, assinar lá a campanha contra a Amber Heard pelo Johnny Depp, todo mundo está disposto a fazer. Mas lutar por você mesmo é mais fácil chorar na internet.
e não agir, e não a gente se organizar, a gente votar. Quem está bem engajado nisso também é o Alexandre Paiva. Tem muitos homens que atacam ou que reclamam na internet, mas vai ele lá criar um perfil igual ao do Alexandre Paiva para Botar a fazer cara a a voz, tapa, né? botar a cara a tapa. Sim. É muito fácil ele pegar um fake e vir atacar a gente, mas cadê ele dar a cara a tapa dele para defender os homens, para receber ameaça, igual muitos aqui recebem? Eu já recebi ameaça de mulher assim, não aleatória da internet, mulher próxima, que ameaçou me quebrar toda. E eu sei que se eu apanhasse dela, a lei iria me defender. Então, aí eu vou entrar na minha história. Acabou que eu não contei história. Eu fiquei aqui falando e não contei história. Eu também comecei parecido com a Kathleen, em 2018. Mas eu entrei pelo bolsonarismo, aí depois evoluiu para um antifeminismo, e aí eu comecei a ficar contrária a essa gama de privilégios e vitimismo, e que os homens também sofrem. A Ana Campanholo fala bastante dessas coisas. Comecei a me aprofundar em muitas coisas que ela fala. E aí eu entrei também numa questão de mães abusivas. Teve uma época que eu criei um perfil para filhos de mães e pais narcisistas no Facebook. E é muito complicado o tanto que crianças, homens, mulheres, adolescentes e até mesmo adultos, quando estão na casa dessas mães, o tanto que essas pessoas sofrem. E aí é muito chocante você entrar em contato com essa realidade. E não é tão fácil mudar. Aí eu segui por um tempo com essa página, depois eu terceirizei ela, passei para outra pessoa, abandonei o trabalho, porque é uma carga emocional muito grande que você recebe dessas pessoas. Eu era muito nova, eu não estava sabendo como lidar, é uma coisa que vai contaminando a gente. E aí, isso me levou para a questão dos direitos dos homens. E eu acabei chegando na Red Pill, porque muitos desses perfis que falam sobre mães abusivas, sobre alienação parental, muitos filhos de mães narcisistas reclamam que a mãe alienou eles dos pais e o pai defendia, e aí não tiveram apoio. Foi quando eu cheguei na Red Pill. E eu já estava com a mentalidade meio aberta, assim, para tudo que as mulheres fazem, para tudo que os filhos dessas mulheres abusivas sofrem, até mesmo os maridos, né? E aí, assim, foi muito fácil para mim tomar o Red Pill. E aí, em 2020, eu criei a página voltada para Red Pill, só que eu não me revelava como mulher, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo, e eu até falo que foi a minha fase mais rage. Eu era mais revoltada. Eu não sou revoltada, tá, pessoal? Calma. Eu estou tranquilinha ainda. Eu já fui muito mais revoltada nessa época. E como eu me omitia, eu era só um Ademir. Muitos achavam que eu era um homem. E eu recebia muito relato também. De pais alienados, de homem que tinha sofrido falsa acusação, de cara desiludido. E eu comecei a me sentir mal por esses caras. Porque, de novo, é uma carga emocional muito grande que você recebe. E eu não estava sabendo mais como lidar, porque não importava qual aconselhamento que eu dava, eu me sentia mal. Porque, tipo assim, esse cara perdeu a fé nas mulheres, mas estou eu aqui, eu sou uma mulher, eu me compadeço por ele, mas eu tô mentindo. Eu não estou sendo quem eu sou. Eu não estou falando como eu falo, sabe? Eu tinha uma distorção ali no perfil, porque eu falava mano, brother e não sei o que mais. E não era a minha cara, sabe? E isso me fez muito mal. Aí eu fiquei até meio deprimida, que eu falo que foi a minha fase da Black Pill. Depois da Rage vem a Black, né? Que você fica mais deprimido, mais desiludido com as mulheres. E isso faz muito mal pra gente. Só que a gente precisa sair disso. E a gente precisa que a Red Pill traga a gente pra lucidez. E eu deixei 2 anos se passarem da pandemia, deixei isso digerir dentro de mim, e eu vi que a Red Pill não saía mais de mim. Embora eu não estivesse contaminada mais, deprimida e triste, eu queria falar dessas coisas, igual eu falava naquele perfil.
E aí acabava que eu tava enchendo o saco de todo mundo da minha volta, falando de Red Pill e do problema dos homens, que, ai, você viu aquele cara que foi falsamente acusado e tá todo mundo assim, ó, nem aí. É. E aí o meu esposo, o meu maior motivador, uma figura de homem pra mim, minha motivação, ele pegou e falou pra mim, em vez de você ficar aqui só falando com as pessoas que convivem com você, por que você não vai criar uma página na internet pra você falar sobre... E aí eu peguei, resolvi criar a Lady. O pessoal fica muito... o pessoal adora a Mona Lisa. Ai, adoro as montagens, de onde que você tira? Gente, isso é uma coisa que eu protelei tanto, que eu tenho página no Pinterest com centenas de Mona Lisa, que eu ia vendo, eu salvava, ia vendo, salvava, mas eu nunca colocava em prática. Então agora eu tenho um arsenal, sabe? Que massa! Muito legal, muito adorei a história de vocês. Muito obrigada por contar aqui para espalhar isso aí. Que bom também. Você vê, né, que nasce no peito da gente e a gente não põe em prática até o momento que a gente amadurece a ideia para colocar. E tá tudo bem, tá tudo no tempo. E sabe o que que eu acho? Essa galera que é hater, que comentou lá, parou de seguir a gente. Teve um cara que fez um exposed meu falando que eu tava vendendo Red Pill. Olha só, imagina. Vendendo Red Pill. Abriu uma farmácia de Red Pill. Mas você sabe o que que eu acho? Tudo é um tempo, sabe? Eu vejo que tem gente que tem ciúmes da Red Pill. Parece que tem uns caras que sentem ciúmes. Não, vou proteger isso aqui porque elas não podem saber. Fala sério, cara. É bom que a gente saiba, pra gente poder abrir o nosso olho também, né? Pra gente poder se ligar que existem essas coisas, né? E tem muito mais coisas. A gente está falando assim do problema que o homem sofre, mas a Red Pill, na verdade, é por causa. A gente está vivendo isso tudo aqui também pela hipergamia da mulher, pela soberba da mulher. Então, assim, uma coisa que eu coloquei nos meus stories hoje lá, a mulher que ouve sobre a Red Pill, por exemplo, igual o trabalho de vocês, ela tem que ser humilde. Para quê? Para se confrontar e falar, não. No fundo, eu não sou tão maravilhosa desse jeito. No fundo, eu sou uma florzinha mal cheirosa e eu preciso me podar. Porque eu acredito, uma coisa assim que eu sempre falo, assim, que às vezes com as pessoas do MGTOW e tal, que eles não concordam comigo, mas eu concordo, é o seguinte, a pessoa tem chance de se rever e melhorar e mudar. Eu acredito no ser humano, é por isso que eu sou terapeuta e é por isso que eu sou professora. Eu acredito que as pessoas possam se reeducar e fazer uma história diferente do que elas fizeram. Só que vocês são mais novas que eu, né? Eu não sei a idade da Lady, mas eu já tô na minha quarta década, tenho 42 anos, e eu estava conversando na outra live com a advogada Estela Janes, que a gente tem uma idade aproximada, a gente não tem exemplo de feminilidade, assim, real, oficial, assim. O nosso exemplo é muito, muito pouco. Então, assim, como que nós, mulheres, vamos abrir os olhos se o que a gente tem é um exemplo de uma mãe guerreira que trabalha fora o tempo inteiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então é muito difícil a gente trabalhar isso dentro da gente, é muito difícil a gente não querer, a gente baixar a hipergamia. A gente precisa, para a gente baixar a nossa hipergamia, para a gente poder ser ser menos interesseira, né? Porque hipergamia tem a ver com essa coisa do interesse, a gente precisa olhar para dentro da gente, a gente precisa trabalhar a nossa paciência, isso é desconfortável, isso dói, né? Isso machuca, você fala assim, nossa, então quer dizer que eu dispensei fulano porque fulano não era com tanto dinheiro, né? Ou, por exemplo, né? Porque é o negócio da hipergamia. Então a gente tem que pensar. E as meninas que estão aí ouvindo essa live, é uma coisa dolorida. Vai doer, porque você vai, tipo assim, tudo aquilo que a gente ouviu na nossa adolescência, que não tem nada não vai dar nada não, dá, no final dos contos. E quando você chega numa certa idade, quando você cai em si, você fala assim, caraca, que vergonha, né? Que vergonha que eu já falei isso, que eu já provei isso, que eu já fiz isso. E, enfim, eu falo isso, assim, tô falando isso porque eu escuto muitas coisas em sala de aula, eu tenho muitos anos que eu dou aula,
E escuto as minhas amigas falando e reclamando, escuto amigas da minha mãe falando e reclamando de homem, tudo, mas elas mesmas não veem a conduta delas. Elas não veem se elas estão fazendo coisa certa ou estão errada, né? E aí, o que deveria ser maravilhoso e essencial, que é invisível aos olhos, que é essa coisa do sentimento verdadeiro, você olhar para a pessoa e gostar, ela acaba ficando no chão, que a verdade fica no chão. Ela não é ostensiva, né? E meninas, olha, tem o Have No Shade aqui botou assim, ó. Haters querem o monopólio de Red Pill porque eles querem o movimento. Eles não sabem que Red Pill é noção da realidade nua e crua. As atitudes deles após a Red Pill são escolhas e responsabilidades deles. É isso aí. E da mesma forma, por exemplo, teve várias pessoas que me seguiram depois que a gente compartilhou. Aí eu compartilhei os posts com vocês. E vai ter gente que não vai mais com a minha cara, né? Vai ter gente que vai continuar me seguindo. Enfim, tá tudo bem, porque né, nesse mundo a gente fica com as pessoas que a gente tem mais afinidade, não tem que ficar, né, forçando a barra. Eu já parei de seguir várias pessoas, hoje meu perfil ele é estritamente profissional, então é interessante para mim, como profissional, seguir perfis que falem a mesma língua que a minha, né? Então tem várias coisas, eu sigo outros terapeutas, eu sigo enfim, mas tem gente que fala um pouco sobre masculinidade e aí começa aquela coisa, né? Um linguajar muito agressivo que eu acho que não tem nada a ver, que não edifica, entendeu? Que não edifica, porque se a gente está todo mundo para aprender, se essa escola da vida, né, que a gente tem tá sempre se reciclando, se renovando, é verdade mesmo que a gente vai ficar gritando com os outros e agredindo os outros para poder a pessoa poder se converter ao que você pensa? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que é dessa forma, né? Violência, ela nunca é justificável. Então, é isso. Mas eu não acabei ainda com vocês. Eu tô com uma caixinha de perguntas aqui que tá cheia de perguntas e eu não sei se eu continuo perguntando. Larissa, eu posso só complementar uma coisa que você falou? Sim. Você falou realmente assim, que tudo tem um tempo. E aqui nos comentários eu já vi alguém falando assim, vocês demoraram demais, agora já é tarde. Não, meu querido. Deixa eu te contar uma coisa. Você precisou de um tempo para você acordar. Vários desses homens que estão dormindo ainda vão acordar. Muitas mulheres também que são mães, que estão indo, ainda vão acordar. Todo mundo aqui precisou de um tempo. Claro. Então, assim, você teve o seu tempo, nós tivemos o nosso. E desde o momento que nós despertamos, nós estamos trabalhando. Nós não estamos nos escondendo. Então, assim, respeita, né, o tempo de cada um. Não precisa Exatamente. ficar com essas coisas. Não tem Mas como a gente forçar uma flor a crescer, ou uma borboleta sair do casulo. A gente exato. precisa respeitar as pessoas. E não tem nem 20% da população brasileira que sabe desse negócio de Red Pill, gente. A verdade é essa. Aliás, Tá só no começo. Ainda tem muita gente para acordar. exatamente. E outra, não é só Red Pill, são muitos outros conhecimentos de outras coisas que as pessoas não. Eu venho martelando aqui sobre umas coisas lá no meu perfil e tal, e as pessoas ainda não abrem. Gente, Jesus Cristo, cara, o cara que era o cara dos caras, tem 2000 anos que ele falou um monte de coisa e as pessoas ainda não se ligaram. Quem somos nós, né, para poder, tipo, falar alguma coisa? Eu trabalho de formiguinha mesmo, a gente está aqui mesmo para poder plantar uma semente. Eu acredito nisso, no plantio da semente. E a gente consegue, como se fala, botar no coração de alguém. Se a pessoa tiver que se despertar hoje, vai despertar. Se demorar 10 anos para botar em prática, vai demorar. Eu acredito que, por exemplo, esses anos todos em sala de aula foram para me preparar para esses momentos aqui. Eu tive que quebrar, eu tive que me desconstruir, no sentido assim, de tirar o orgulho, né? Então, não levar para o coração os haters, né? Não trazer assim para mim as coisas negativas. Mas eu também, assim como você, Leide, eu também não recebo assim, tantos hates, não. Mas quando eu recebo, se eu contabilizar, é muito mais masculino do que feminino. A verdade é essa. Com certeza. Gente, eu queria ter essa sorte de vocês. Eu queria ter essa sorte de vocês, de verdade. Na hora que ela falou ali, eu recebo pouco, eu fiquei, caramba, gente, por que eu?
Porque eu recebo assim, desde o início, desde que eu comecei. Eu tive que expor meu rosto na página, eu não pretendia expor, mas também começaram a falar que eu era homem, então tive que expor. E desde o momento que eu expus até os dias de hoje, até hoje mesmo, hater pra caramba, é gente pra caramba pra tentar minar o trabalho que a gente faz, tentar desanimar. O lado bom, o lado positivo, é que as pessoas que eu tenho. Gente, eu nunca encontrei uma fidelidade assim de amizade melhor na vida do que nesses homens que estão comigo. Nunca. Esses caras são show de bola, sabe? Nada superou. Amizades assim que viraram as costas se foram, mas os homens, sabe? Os homens permaneceram, eles são show de bola. Então, assim, eles fazem valer a pena todos os haters que se aparecem comigo. Olha Queria só, ter tem essa uma sorte. pergunta É da isso Gatinha aí. aqui que fala assim, ó, que muitos homens fizeram vocês passar. Não interfira em um posicionamento correto e, ai, pior que eu não consigo ler o finalzinho da pergunta. E lúcido, Oi? que muitos homens Peraí, fizeram deixa eu, vocês passar. peraí, deixa eu só tentar abrir. Ixi. Ai, que pena, eu não consegui. Aqui, que muitos homens fizeram vocês passar, não interfirem em um posicionamento correto e lúcido. Ah, você conseguiu ler tudo, né? Ah, tudo Sim. bem, Ó, Leide, ó, perguntou aqui para Leide. Leide, como os homens e mulheres Red Pill devem lidar com libido elevada na opinião de vocês? Eu acho que isso é coisa de. É porque tá desocupado, tá com muito tempo à toa pra ficar pensando em libido. Então, assim, foca numa atividade saudável, sabe? Foca em leitura, foca na saúde, vai fazer exercício, foca numa academia, uma arte marcial, em conhecimento intelectual, conhecimento que diminua a sua libido. Pode ter muita coisa que você consome que desperta essa libido, amizades, influências, muita coisa influencia na libido elevada. E quanto mais racional você se torna, menos guiado pela libido você é. Isso Uma serve para coisa que homens a e Red mulheres. Pill fala e que eu falava antes de eu conhecer a Red Pill, né? É a questão de evitar pornografia, masturbação. Tem umas explicações, a gente não vai entrar nisso aqui, tá? Por causa da energia vital. Eu sou terapeuta holística, então eu trabalho com a questão energética, né? Energética mesmo, vibracional, de energia mesmo. E aí, evitar esse tipo de coisa, porque o homem tem muita testosterona e vocês são máquinas, né, de testosterona, assim, os homens. E, e saber conduzir, sabe? Conhecer, autoconhecimento do corpo, né? Conhecer qual é o horário do dia que você está melhor, o que, que você pode fazer com essa energia vital, para que você não vire um zumbi da sombra, né? No sentido de que está ali consumindo uma coisa ou num hábito pernicioso que vai, na verdade, te levar para a morte, mais perto da morte do que da vida. Então, assim, a libido, essa energia sexual, que ela é maravilhosa e nós mulheres também temos. Aliás, todo ser humano tem, né? Quem não tem, inclusive, tá com problema, não tá bem, não. Se a pessoa que não tem, ela não tá bem, ela tem um desregulado, tá desregulado. E quem tem muito assim exacerbado também tá desregulado, tem que ser Também. normal, né? Exatamente. E a pessoa precisa procurar, né, um terapeuta, fazer algumas técnicas aí para poder fazer uma aterragem aí para poder é, 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 assim, se limpar, se equilibrar mesmo, né? E tentar enxergar onde que está essa energia, onde que ela tá escapando para ela poder reter essa energia, né? É isso aí. Larissa, Oi. eu acho que eu sou um pouquinho mais próxima dos homens do que eu imaginava. É, eu vou dar a dica que costuma funcionar um pouco comigo, mas nem sempre, homens. Eu tenho esse probleminha de libido exagerada, né? E uma coisa que pode funcionar com vocês é a prática justamente do exercício físico, porque vocês precisam liberar essa tensão em outro local. Então, pegar no pesado, exercício físico, vai ajudar vocês um bocado. E também um banho gelado. E tentar concentrar o máximo possível suas energias em outro local. Igual a Leite Outras falou, vai coisas, ler um né? livro. Isso, evita coisas que são sexuais, porque senão vocês só vão ficar mais hiperestimulados. Então, assim, foca em exercício físico, banho gelado
E uma leitura de livro para alguma coisa assim que possa te distrair, talvez um jogo. Olha só essa pergunta bem bacana. E percebi que está cada vez mais difícil minhas amizades com feministas. Aconteceu mesmo com vocês? Eu Com não tenho amizade certeza. com feminista. Com certeza. No meu ambiente de trabalho, eu convivia com muitas mulheres. Em todos os trabalhos que eu tive, eu convivia com mulheres. E todas elas eram feministas. Você pode tentar argumentar com elas, ela pode te pedir um conselho, você tentar aconselhar, mas ela não tá querendo ouvir o seu conselho. É igual a Larissa falou. Às vezes a mulher tá falando mal de homem, mas ela não enxerga o comportamento dela. Aí se você aponta que você não tá apontando, você tá só dando um conselho ali de uma visão de fora, tipo assim, como que você vai cobrar uma coisa sendo que o que você faz é isso? E aí o que você é pra essa sua amiga? Machista. Você passa pano pra homem. Ah, você afinal é minha amiga ou não é? Então fica meio difícil, né? É aquele negócio. Não tem como você também andar com uma pessoa que esteja com uma mentalidade muito diferente, porque vai ter algum atrito, alguém ali vai ser influenciado. E se você não conseguir influenciar, talvez é você que está sendo influenciado. Então a gente tem que saber filtrar muito bem as amizades. Eu não consigo mais ter amizade com feminista. Ô, Larissa, você acha que eu posso contar aquele negócio que eu te falei que aconteceu de domingo que me deixou extremamente virada no giraia? Ai, gente, você já me contou tanta coisa que eu já nem sei o que é. Aquela da feminista e de uma amiga minha que eu tentava falar sobre a causa que eu fui atrapalhada pelos Pode contar, porque eu acho red-pilados. que é quente esse assunto aqui. Gente, e se acabar a live, o que a gente faz? A gente abre outra? A gente Digita abre assim outra. aqui, galera. Se vocês Vamos lá, concordam, A gente galera. abre outra. digita assim se cair a live. Fala aí, conta aí, que isso aí é quente, isso é importante. Fala aí. Pessoal, se No vocês ano estão gostando da passado, live, mandem coraçãozinho, manda muito coraçãozinho aí pra por gente reagir favor. da forma que quiser. No ano passado, eu fui ficar, quando eu voltei pra cá, pra casa da minha mãe, eu fui pra casa de uma amiga minha e conheci a cunhada dela que era feminista. Possivelmente ela vai ver isso, porque ela passou a me seguir. E, gente, se teve uma coisa que aconteceu, foi um debate, assim, fervoroso entre nós duas. Tava show de bola, sabe? Eu conseguia mexer no telefone e debater com ela ao mesmo tempo. Era lindo demais da conta. Esse domingo agora, no sábado, elas vieram pra cá. Eu convidei a minha amiga e ela trouxe a cunhada feminista. Nós saímos, tirei uma foto aqui, tá no meu perfil pessoal, marquei elas. No domingo de manhã, saí pra comprar pão. Quando eu chego em casa, a pergunta que eu recebo é assim: Kathleen, você conhece esse perfil? Eu olhei assim e falei: não, por quê? Porque esse cara tem um perfil migtal, tem um perfil que fala sobre as coisas dos homens, mas tem muita coisa sobre agressão à mulher, que mulher tem que apanhar de homem, se fizer isso, se fizer aquilo, coisa de incentivo à violência. Aí eu falei assim, eu pensei assim, caramba, meu, trabalho de um ano inteiro jogado na lata de lixo em um segundo. E eu pensei assim, mas peraí, você já pesquisou sobre a causa dos homens? E me falaram assim, já. Essa feminista falou, depois que você debateu comigo, eu fiquei curiosa para entender o que seria isso. E quando eu pesquisei, eu vi muita matéria que realmente falava sobre isso que eu vi agora no perfil desse cara. Misoginia, violência contra a mulher, racismo e até nazismo. E infelizmente eu queria ter virado para ele e falado assim, não, mas você tá errado porque não tem nada disso. Mas como eu falei com a Larissa, a minha experiência das duas aqui foi extremamente assim oposta. Foi extremamente oposta, não foi nada pacífica. Porque eu realmente me deparei com dezenas de grupos que falavam desse tipo de situação e quando a gente falava, gente, mas calma, né, vamos mudar o tom. Não é sobre os problemas dos homens. O que bater em uma mulher ajudaria? Aí eu era escrachada, meu perfil era invadido, minhas fotos eram compartilhadas por aí com mentiras, as pessoas que me seguiam eram atacadas. Então, assim, o meu trabalho inteiro foi jogado no lixo de um ano por causa disso. E muitas mulheres que me seguem, mães demais, já entraram em contato comigo para falar que elas queriam se pronunciar pelos filhos, que elas queriam fazer alguma coisa, só que a maioria, assim, quando eu começo a falar um lá, os caras caem matando, xingando, ofendendo. Você é mulher, você é isso, e vai xingando. E outras que são mais espertas viram o tanto que eu passei esse ano e ano passado.
O tanto que eu fui, assim, escrachada, que eu tive as minhas fotos espalhadas com dezenas de calúnias. Isso porque eu defendi o vinking de óculos. Então, assim, foi uma baixaria. Só que o bom foi que eu expus tudo desde o início. E muitos canais aqui que eu sigo, Migtal aqui, prestaram apoio pra mim. E o cara acabou depois no final pedindo desculpa, mas os nomes que foram utilizados pra mim, a mentira continuou rodando. E essas mulheres falaram assim pra mim, Kathleen, eu gostaria de fazer. Eu gostaria de defender os homens. Mas eu não vou fazer isso pra acontecer comigo o que acontece com você. Isso é uma coisa que me quebra, porque realmente, gente, eu sofro pra caramba com isso. E eu não quero isso realmente pra essas mulheres também. Então eu fico assim, como é que a gente faz? Como é que eu posso ajudar mais pessoas se a gente tem essa onda enorme de pessoas que estão atrapalhando? Em vez de ajudar, porque seria benéfico pros homens. Isso desestimula, né? Na verdade, Sim. isso me impediu muito de me assumir como mulher. Pensa bem aí, teve um atraso de 2 anos para eu finalmente vir mostrando meu rosto. Porque eu tinha medo de ser chamada de um monte de coisa. E eu fui chamada de um monte de coisa. E assim, agora eu tô cagando, sabe? Como dizia uma professora minha excelente, ela falava, estou defecando e me locomovendo. Porque eu sei o que eu tô defendendo. Eu sei a genuinidade. Genuinidade? Eu sei quanto que é genuíno da minha parte a defesa que eu tomo em favor dos homens. E eu sei que tem pessoas que precisam que eu seja voz por eles. Porque quando você é mulher e você está falando dessas coisas, primeiro porque tem duas coisas. Quando é um homem falando de Red Pill, vão chamar ele do quê? De frustrado, de gay, de um monte de coisa, de incel, vão chamar o cara de tudo, o cara necessariamente nem é aquilo, mas vão atacar ele com tudo porque ele é um homem falando das mulheres. Quando você é uma mulher falando de outras mulheres, o seu argumento ganha força e você corrobora com Sim. aquilo que o homem disse, porque o homem não está falando aquilo sozinho. São terapeutas, advogadas, psicólogas, homens, mulheres, mães, filhas. É uma gama de pessoas falando que os homens estão sofrendo. E isso ganha força. A partir do momento que você começa a atacar pessoa que está defendendo o seu interesse, cara, isso é muito complicado, porque você desestimula que outras pessoas venham para essa luta também. Então, é muito complicado. Só vai entrar quem tiver muita coragem e for muito destemido também. E tiver cagando pra hater. É por isso que eu não falo a minha idade, não falo de onde eu sou, não falo meu nome. Porque já basta eu estar mostrando meu rosto e falar o que eu falo. E nem na minha vida pessoal. Passou disso, é privado. Porque o ataque que se recebe é muito grande. Antes de eu surgir com esse trabalho, eu cheguei a falar com uma antifeminista aí bem famosa. Mandei um direct pra ela e falei assim, olha, eu tenho muita vontade de fazer o que você faz em defender os homens, mas eu tenho muito medo. O que você me aconselha? E ela falou assim, a primeira coisa que eu te aconselho é preservar a sua família. Porque eu fui muito atacada, a minha família foi muito atacada por eu expor eles, e isso eu me arrependo. Então eu já entrei meio que com isso, sabe? No início eu queria até usar só a Mona Lisa. Eu não queria mostrar meu rosto. Só que é meio que inevitável, né? Acaba que você precisa se mostrar. Para fazer live você tem que se mostrar. Para gravar vídeo no YouTube você tem que se mostrar. Mas é muito complicado isso. É triste, é muito triste. Aconteceu uma coisa, vou expor essa parte aqui que não foi nem pensado assim antes, mas vamos lá. Tem muitas pessoas que chegam próximo de mim que vieram falar assim, mulher não tem que falar de nada, né? E são os mesmos que reclamam assim que a gente não faz nada, mas ok. Eu tinha um amigo que queria me mostrar que eu poderia confiar, né? E esse amigo sempre deixou claro pra mim assim que por mais que eu falasse sobre os homens, ele não concordava porque mulher não tinha que ter nada a ver com isso e etc. E eu falava, eu vou continuar fazendo o que eu vou fazer, porque senão as coisas não vão dar. Eu tenho que fazer a minha parte, porque depois eu vou poder lavar as mãos e falar, eu fiz o que eu podia. E ano passado, conheci uma pessoa da causa com quem eu estava conversando, e esse cara tinha os casos dele pra lá, né, enfim. E a gente estava conversando. Aconteceu um ocorrido
que esse cara que dizia pra mim assim que eu poderia confiar nesses homens que estão por aqui, né, que se mostram extremistas e não eram, ele viu assim, como eram pessoas da causa que eu defendo, ele viu isso, era o que eu ia te falar, Lady Red Pill. Ele Tá viu dando isso como 28 uma. segundos aqui, gente. Gente, vai Vamos abrir acabar. outra? Vamos abrir Va- outra. Vamos abrir outra. Só que eu vou perder a pergunta, galera. Vai cair. Quem fez pergunta nos stories, faz de novo lá, pelo amor de Deus, senão a gente vai perder tudo. Vai cair, vai cair. Eita.